Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grande curso de redação para a banca CESP e Sebrasp. Olha só, meu amigo e amiga, a partir desse vídeo nós vamos começar a tratar de redações na prática. Então a gente vai construir 10 redações. Então, em 10 vídeos nós vamos construir 10 redações na prática. Eu selecionei 10 temas aí da banca CESP nos últimos 5 anos para a gente discutir temas dos mais variados assuntos, tá? Temáticas das mais diversas, para a gente ter uma noção de como a banca aborda esses temas e também, a partir deles, a gente verificar alguns tipos de comportamento que a banca tem tomado nos últimos anos. Então, nós vamos analisar hoje um tema aqui da prova do TRF1, aplicado em 2017, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E nós temos aqui dois textos, né, que falam sobre a sociedade do cansaço. Vocês observam, pessoal, que nesse tema aqui, o CESP, olha só que interessante a gente observar várias redações, porque a gente consegue perceber alguns comportamentos. Não faz tanto tempo que essa prova foi aplicada, né? E aí o CESP traz dois textos de apoio e não traz um tema. Ela não traz um tema, tá? Não traz aquele tema central que vem em negrito e de caixa alta. Então ela traz os dois textos de apoio e traz dois aspectos apenas. Essa redação valia até 40 e cada aspecto valeu um valeu 18 e outro valeu 20. Então veja, como se comportar em temas com dois itens e sem texto motivador, ou sem tema central. Vai mudar a profundidade da abordagem. Então se eu tenho apenas dois aspectos, né? Cada um com essa nota elevada. Então se a tua prova vale 20 pontos, cada um vai valer ali 9, né? 9, 9, 18, isso. Vai valer 9 pontos cada item. Então, a banca naturalmente vai querer que você aborde aquele aspecto com mais profundidade. Então, seu texto vai ter ali uma introdução, um parágrafo grande sobre o tópico 1 e um parágrafo grande sobre o tópico 2, como conclusão também. Então, começa a pensar dessa maneira. Quando a banca diminui o número de aspectos, naturalmente ela vai te cobrar um maior aprofundamento de cada um deles. Tá? Não é qualquer abordagem. Eu costumo dizer que quando a banca traz apenas dois itens, tá? Isso pega aquelas pessoas que têm um vocabulário mais frágil, né? Que tem abordagens um pouco mais frágeis, que não tem argumentos tão fortes, por conta de uma falta de leitura. Isso pode mudar? Claro que pode, só depende de você ler mais, buscar mais fontes de leitura e de consulta. É assim que a gente evolui no português. De forma geral, a leitura vai te proporcionar uma evolução em todas as matérias, porque você vai gostar mais de estudar, você vai conseguir interpretar melhor o que está escrito ali. Então vamos lá para a prática, né? Vamos lá para a prática. Eu vou começar a construir esse tema, né? Basicamente sobre a sociedade do cansaço, né? Então eu vou usar essa expressão sociedade do cansaço. Se quiser, vai estar aí no material de apoio para você baixar esse arquivo aqui. Mas eu posso usar essa expressão sociedade do cansaço como um tema central, né? Então eu peguei aqui um esqueleto, tá? Esse esqueleto aqui eu vou colocar à disposição para você aí também para baixar. É um esqueleto também padrão que a gente pode usar em qualquer redação da banca CESP. Então vamos começar aqui, ao versar sobre a sociedade do cansaço, vírgula, é de fundamental importância compreender alguns aspectos, alguns pontos, né, alguns pontos da temática. Nesse sentido, discute-se, e aí a gente vai agora pegar ali os dois itens, né? Discute-se o contexto de surgimento e desenvolvimento, né? Então eu posso usar assim, para não repetir o nome sociedade do cansaço. Nesse sentido, discute-se o seu surgimento e desenvolvimento. Então, olha, muita atenção, porque
A banca pede que você fale do contexto de surgimento da sociedade do cansaço e, e seu também desenvolvimento. Então você vai ter que abordar o item 1 em duas partes: o contexto de surgimento da tal sociedade do cansaço e o contexto de desenvolvimento dessa tal sociedade do cansaço. Nós vamos explicar o que é essa sociedade. Então você pode até ler os textos de apoio, eles vão te ajudar muito nessa compreensão. Vamos ver aqui. O contexto discute-se o seu surgimento e desenvolvimento e também, o que diz o item 2? Propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes. As propostas para o enfrentamento dos problemas da sociedade do cansaço. Ao versar sobre a sociedade do cansaço, vírgula, é de fundamental importância compreender alguns aspectos da temática. Nesse sentido, discute-se o seu surgimento e desenvolvimento e também as propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes dela. Para não repetir aqui, né? Decorrentes dela. Então, é ou não é uma fotografia do tema, dos aspectos, do tema geral ali, apesar da banca não ter trazido explicitamente o nome, o tema ali em negrito, como ela costumeiramente faz. É uma fotografia rápida, sintética, fácil de ler. Então, vamos devagar. Então, vamos lá. Num primeiro momento, é preciso avaliar. Então, a gente vai meter aqui depois do U, né, o contexto de surgimento e desenvolvimento. Então, o contexto de surgimento e desenvolvimento da sociedade do cansaço. Então eu posso trocar isso aqui, tirar esse ademais, que eu vou falar agora do contexto de surgimento. Então vou falar agora do contexto de surgimento. Depois de contextualizar o item, tá? Repito, a contextualização serve para que o examinador veja que agora eu vou falar do item 1, do aspecto 1. Então contextualizei, ele identificou o item, agora fica mais fácil. Preciso avaliar o contexto de surgimento e desenvolvimento da sociedade do cansaço. Tá? Então eu posso começar a falar, por exemplo, da Revolução Industrial, né? Então a Revolução Industrial, ela causou uma modificação profunda nas relações sociais, no modo como o homem se relaciona com os outros homens, com os seres humanos, no modo como o homem se relaciona com a natureza. Então a sociedade muda drasticamente com o advento da Revolução Industrial. Então a banca pede para falar do contexto histórico de surgimento. Então eu posso trazer um argumento histórico, que é a Revolução Industrial. Esse é o primeiro momento. Eu posso também falar da Revolução Tecnológica, né? Já agora no final do século XX, Revolução Tecnológica, com o advento da internet e as mudanças profundas que foram havidas após essa Revolução Tecnológica, de hábitos, as distâncias foram diminuídas, o comportamento do ser humano mudou. Então isso tudo está dentro do conceito de surgimento da sociedade do cansaço. Então como é que eu posso criar isso aí? Então vamos lá. Com o advento, né? Com o advento da Revolução Industrial, tá? E da globalização, a população humana, ou o homem, né? O homem
de forma geral, lato sensu, o homem sofreu profundas mudanças no modo de se relacionar consigo, com o próximo e com a natureza. Então, com o advento da Revolução Industrial e da globalização, o homem sofreu profundas mudanças no modo de se relacionar consigo, com o próximo e com a natureza. Então, o que eu posso pensar aqui também? Consigo, com o próximo, com a natureza, também posso colocar aqui com o trabalho, né? Se eu consigo, com o próximo. Aí eu posso tirar esse com para não ficar repetido, né? Que está elíptico, a natureza e o trabalho. O que eu posso pensar aqui mais? Eu posso pensar aqui em colocar mais recentemente, eu estou contextualizando, né, o surgimento, mais recentemente, a revolução tecnológica causou mudanças de hábitos além de hábitos, né? Produzindo. O que eu fiz aqui, meu Deus? A natureza e o trabalho. Mais recentemente, a revolução tecnológica causou mudanças de hábitos, produzindo assim alterações comportamentais. Posso citar, antes de alterações comportamentais, que seria um aspecto negativo ali, eu posso citar também aspectos positivos, né? Produzindo assim ganhos de eficiência, diminuição de distâncias e, por outro lado, alterações comportamentais que causam preocupação. Então, vamos reler para a gente melhorar alguma coisa. No primeiro momento, é preciso avaliar o contexto de surgimento e desenvolvimento da sociedade do cansaço. Com o advento da Revolução Industrial e da globalização, o homem sofreu profundas mudanças no modo de se relacionar consigo, com o próximo, a natureza e o trabalho. Mais recentemente, a Revolução Tecnológica causou mudanças de hábitos, produzindo assim ganhos de eficiência, diminuição de distâncias e, por outro lado, o mais, esse i funciona como mais, né? Tem esse valor aí adversativo. E, por outro lado, alterações comportamentais que causam preocupação. Preocupação às autoridades e às famílias. Então, eu contextualizei o surgimento, né? O surgimento, então eu dividi em dois momentos, Revolução Industrial e Revolução Tecnológica. Pontuei um pouco de cada uma. Aí eu quero falar agora, o item fala tanto do contexto de surgimento, né, quanto de desenvolvimento. Então, quando eu for falar de desenvolvimento, eu posso fazer esse paralelo entre vantagens e desvantagens da tecnologia, né? Porque se por um lado ela traz vantagens, traz benefícios, por outro ela causa também
problemas cognitivos, comportamentais, doenças psicossomáticas e enfim. Então, isso tudo ainda dentro do item 1. Lembra que eu só tenho 2 itens, então os argumentos para cada um devem ser mais profundos do que se eu tivesse 3 itens para abordar. Então, se eu tenho 2 itens, eu vou fazer um parágrafo para cada um, né? Eu vou continuar. Então, quanto ao desenvolvimento, quanto ao seu desenvolvimento, é possível citar vantagens e desvantagens. Ponto. Se, por um lado, a revolução tecnológica trouxe ganhos na ciência, no trabalho e na qualidade de vida das pessoas. Se por um lado a revolução tecnológica trouxe ganhos na ciência, ou trouxe ganhos para a ciência, né? Para a ciência, trouxe ganhos para a ciência, aí para o trabalho e para a qualidade de vida, trouxe ganhos para a ciência, para o trabalho e para a qualidade de vida das pessoas. Se por um lado, né, tal, ponto e vírgula, ou vírgula, né? Por outro, causou, né, o aumento exponencial de doenças psicossomáticas. Eu boto aqui entre parênteses, ó, depressão, síndrome do pânico, síndrome do pânico, TDAH, né? Eu não vou nem citar porque eu teria que citar o nome inteiro da expressão, mas depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e ansiedade. Posso também fazer da seguinte forma, como exemplificativo, ó. Por outro, causou o aumento exponencial de doenças psicossomáticas, né? Como? Posso exemplificar dessas duas formas, ou botando entre parênteses, ou usando vírgula como 2 pontos, como depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Além disso, né, as demandas pelo produtivismo, que é o excesso de produtividade, de resultados, de metas, então tem criado sim certas dificuldades, né? Além disso, as demandas pelo produtivismo, né, pelo produtivismo, essa palavra existe sim, o dicionário não quer aceitar, mas é assim mesmo. As demandas pelo produtivismo geraram ou fragilizaram as relações trabalhistas, né? As relações trabalhistas. Então, eu posso citar como que as demandas pelo produtivismo fragilizaram as relações trabalhistas. Por exemplo, com o surgimento de doenças típicas do trabalho, né? Doenças que estão relacionadas diretamente
a repetição de informações, repetição de comportamentos. Então, o cara que está sempre fazendo uma coisa ao mesmo tempo, tem excesso de metas, excesso de expectativa no trabalho, ele fica doente. Então, isso diminui a qualidade de vida no trabalho. Então, posso reformular aqui meu argumento. Além disso, as demandas pelo produtivismo fragilizaram a qualidade de vida no trabalho. Então, vou reler, para mim já está suficiente, né? É um argumento grande. No primeiro momento, é preciso avaliar o contexto de surgimento e desenvolvimento da sociedade do cansaço. Com o advento da Revolução Industrial e da globalização, o homem sofreu profundas mudanças no modo de se relacionar consigo, com o próximo, a natureza e o trabalho. Mais recentemente, a Revolução Tecnológica causou mudanças de hábitos, produzindo assim ganhos de eficiência, diminuição de distância e, por outro lado, alterações comportamentais que causam preocupação às autoridades e às famílias. Quanto ao seu desenvolvimento, é possível citar vantagens e desvantagens. Se, por um lado, a Revolução Tecnológica trouxe ganhos para a ciência, para o trabalho e para a qualidade de vida das pessoas, por outro, causou aumento exponencial de doenças psicossomáticas, como depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Além disso, as demandas pelo produtivismo fragilizaram a qualidade de vida no trabalho. Então, para mim tá bom. Então, vamos pensar aqui agora no item 2. O que o item 2 fala? Veja que ele vale um pouquinho mais, vale 20 pontos. Apresente propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes da sociedade do cansaço. Então, vamos ver aqui. Cumpre também ressaltar que propostas para enfrentamento o enfrentamento dessa realidade, devem ser viabilizadas. Pode ver que eu não parafraseei integralmente o item, mas eu fiz a menção, sim, à expressão propostas para enfrentamento, Isso para mim já é suficiente. Cumpre também ressaltar que propostas para o enfrentamento dessa realidade devem ser viabilizadas. Então, desse modo, agora eu vou começar a apresentar exemplos de solução. Então, como é que eu posso pensar? Veja, o ideal, nesses casos em que o CESP traz uma proposta de intervenção, para que você apresente uma proposta para o enfrentamento de algum problema, é você trazer soluções em vários âmbitos sociais. Então, por exemplo, eu posso trazer soluções por parte do poder público, posso trazer soluções, e devo trazer, soluções por parte da sociedade civil, e eu posso trazer soluções também por parte do indivíduo, tomado sozinho. Então, poder público, sociedade civil e indivíduo. Sempre pensa nisso. Se você traz propostas de solução focadas apenas no indivíduo ou só no poder público, você diminui demais as possibilidades do item, fica muito restrito. Então, o ideal é você apresentar propostas ali que abarquem realmente mais setores. Então, vamos pensar aqui desse modo. É possível pensar desse modo. O Estado deve pensar em políticas públicas, em legislações, e políticas públicas que privilegiem a saúde do trabalhador
Desse modo, o Estado deve pensar em legislações e políticas públicas que privilegiem a saúde do trabalhador. Então, eu citei assim, beleza, o Estado tem que priorizar isso, mas vamos citar um exemplo, vamos citar uma possibilidade prática, né? Como a diminuição da carga horária. Eu posso pensar assim, como a maior abertura, eu posso pensar na maior abertura, inclusive está vindo muito à tona agora na pandemia, essa história do home office, né? Então, está cada vez mais claro que é possível se as empresas mudarem esse conceito de trabalho presencial. Isso traz um ganho enorme em qualidade de vida para o empregado. Então, como eu posso pensar numa maior abertura para que os trabalhadores possam trabalhar em casa, né? Então, isso pode, a partir de uma legislação, se tornar uma prática mais recorrente. Então, políticas públicas que privilegiem a saúde do trabalhador, como a maior abertura para o trabalho remoto. Eu posso citar outro exemplo. Aí eu vou começar o outro exemplo trazendo um conectivo, né? Então, além disso, então eu posso pensar agora num plano de sociedade civil. Então, por exemplo, eu posso pensar na sociedade civil através da mídia. Então, a mídia pode pensar em campanhas publicitárias, né, que busquem conscientizar a população do uso, quanto ao uso de internet, de excesso de internet, né, dos riscos de se expor demais nas redes sociais. Então, pode ser nesse sentido, né? Além disso, a mídia pode veicular campanhas publicitárias de conscientização quanto ao uso, conscientização quanto ao uso consciente, né? Campanhas publicitárias para o uso consciente, né? Para o uso consciente da internet pela população. Ou também incentivando a prática da leitura e do repouso, ou da leitura e de atividades, né, de atividades lúdicas. Então vamos lá. Desse modo, o Estado deve pensar em legislações e políticas públicas que privilegiem a saúde do trabalhador como a maior abertura para o trabalho remoto. O exemplo, né? Fica mais claro aqui. A exemplo da maior abertura para o trabalho remoto. Além disso, a mídia deve ou pode veicular campanhas publicitárias para o uso consciente da internet pela população, ou também incentivando a prática da leitura e de atividades lúdicas. Por fim, pais e mestres devem reforçar no ambiente familiar valores e conceitos para que os filhos façam uso racional de redes sociais, jogos ou então, por fim, pais e mestres devem reforçar no ambiente familiar valores e conceitos para que os filhos façam uso racional
de redes sociais, jogos e outros bens tecnológicos, reduzindo assim a possibilidade de reduzindo assim eventuais danos cognitivos causados pelo uso irracional dos meios tecnológicos. Veja que eu apontei, eu respondi o item. Veja, vamos voltar para o item aqui. Apresente propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes da sociedade do cansaço. Então, eu apresentei propostas no âmbito do Estado, da mídia e das famílias, né? Vamos ler a redação de novo para ver como é que ficou. Ao versar sobre a sociedade do cansaço, é de fundamental importância compreender alguns pontos da temática. Nesse sentido, escute-se o surgimento e desenvolvimento e também as propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes dela. No primeiro momento, é preciso avaliar o contexto de surgimento e desenvolvimento da sociedade do cansaço. Com o advento da Revolução Industrial e da globalização, o homem sofreu profundas mudanças no modo de se relacionar consigo, com o próximo, a natureza e o trabalho. Mais recentemente, a Revolução Tecnológica causou mudanças de hábitos, produzindo assim ganhos de eficiência, diminuição de distâncias e, por outro lado, alterações comportamentais que causam preocupação às autoridades e às famílias. Não é nem às, né? Preocupação em alguém, tá? Preocupação nas autoridades e nas famílias. Tá vendo como a gente vai escrevendo meio que no automático e quando a gente faz essa releitura, a gente vai encontrando eventuais erros. Às vezes a gente deixa passar mesmo, faz parte, né? Preocupação em alguém, então preocupação nas autoridades e nas famílias. Quanto ao seu desenvolvimento, é possível citar vantagens, né, e desvantagens. Se, por um lado, a revolução tecnológica trouxe ganhos para a ciência, para o trabalho e a qualidade de vida das pessoas, por outro, causou o aumento exponencial de doenças psicossomáticas, como depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Além disso, as demandas pelo produtivismo fragilizaram a qualidade de vida no trabalho. Cumpre também ressaltar que propostas para o enfrentamento dessa realidade devem ser viabilizadas. Desse modo, o Estado deve pensar em legislações e políticas públicas que privilegiem a saúde do trabalhador, a exemplo da maior abertura para o trabalho remoto. Além disso, a mídia pode veicular campanhas publicitárias para o uso consciente da internet pela população, ou também incentivando a prática da leitura e de atividades lúdicas. Por fim, pais e mestres devem reforçar no ambiente familiar valores e conceitos para que os filhos façam uso racional de redes sociais, jogos e outros bens tecnológicos, reduzindo assim eventuais danos cognitivos causados pelo uso irracional dos meios tecnológicos. Isso aqui com certeza já tomaria as 30 linhas, né? E eu acredito que tá bom, né? Se você tiver outra proposta, outras ideias, estamos juntos. Então, esse foi o primeiro vídeo, galera, inovador, né? Comentando redações da Banca CESP. Vamos fazer 10 vídeos, então esse é o primeiro e exclusivo para vocês, beleza? Forte abraço, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.